nós vamos falar sobre a acidez e basicidade dos compostos orgânicos, tá? Aí a gente precisa relembrar alguns conceitos de ácidos e bases. O que são ácidos e bases, né? Existem teorias diferentes de ácidos e bases. A primeira teoria aí que a gente vai comentar é sobre a teoria de Arrhenius, onde um ácido é uma substância que, ao dissolver em água, né, ele libera o cátion H+, e uma base é uma substância, né, que, ao reagir com água, ela libera, né, OH-, ou seja, os ácidos se ionizam e as bases se dissociam. Então, ácido se ioniza liberando H+, base se dissocia liberando OH-. E aí a alimentação para a química orgânica, né, é que seria restrita a soluções aquosas, precisaria estar em água. Então, o que é um ácido e base para Bronsted e Lowry? Né? Ácido é uma espécie que tem a tendência de doar um próton, e base é uma espécie que tem a tendência de receber esse próton. Por exemplo, eu tenho aqui o H3O+, tá? O íon hidrônio, e aí eu tenho aqui, né, o OH-, por exemplo. Então, esse aqui vai doar o próton e esse vai receber o próton. Então, esse aqui que seria o doador de próton seria o ácido. E esse aqui que seria o receptor do próton seria a base. Então, ácido de Bronsted de Lowry, né, base para Bronsted de Lowry. Então, aqui eu formaria água e água, então teria duas moléculas de água formadas. Então, quando um ácido transfere um próton para uma base, o ácido ele é convertido em base conjugada, tá? Então, esse seria a base conjugada. E quando a base recebe um próton, ela é convertida em ácido conjugado, ou seja, ao contrário, né? O que era base passou a ser ácido conjugado e o que era ácido passou a ser base conjugada, tá? Então, aqui a gente tem o H3O+, como já tinha lá em cima, que seria o ácido, né, o NH3, que seria a base, e aí o formado, né, vai ser base conjugada e ácido conjugado. Ácidos e bases para Lewis. Ácido de Lewis é qualquer molécula ou íon que pode formar uma nova ligação covalente recebendo um par de elétron. Então, ácido é aquele que pode receber aquele par de elétron. E a base de Lewis é qualquer molécula que pode formar uma nova ligação covalente pela doação de um par de elétrons. Então, aí a gente lembra lá daqueles tipos de ligação covalente, né, que a gente chama de coordenada, onde a gente vê aí que o compartilhamento ocorre de um único átomo. E aí, aquele que recebe par de elétron é o ácido e aquele que doa o par de elétron é a base. Exemplo disso, né, a gente tem aqui, ó, o éter dietílico aqui, e aí aqui que seria a base de Lewis, né? E o trifluoro aqui seria o ácido de Lewis. E aí a gente forma um complexo aqui entre eles. Então, esse par de elétron aqui, ele foi doado para cá, né? Doado, entre aspas, né? Porque é uma ligação covalente, mas aí a gente sabe que esse par de elétron, né? Essa ligação aqui entre o oxigênio e o boro, ele foi formado por esse par de elétron do oxigênio, tá? Então, notar que a gente fala em doação, mas o par de elétrons ele é compartilhado. A gente precisa se atentar a isso. Então, substâncias que podem atuar tanto como ácido, tanto quanto base, né? Elas são denominadas anfóteras. Por exemplo, a água. Em química orgânica, essa situação é muito comum. Então, a gente tem uma espécie que ela pode ter tanto carga positiva quanto negativa, tá? E aí, ocorreu aqui nesse caso, ocorreu as transferências de prótons entre o oxigênio e o nitrogênio, que são extremamente rápidas, né? Então, a gente pode ter substâncias que possuem isso. Medida quantitativa de uma força de um ácido de uma base, né? Uma base forte, ela é completamente ionizada em solução aquosa. E um ácido forte, ele é um ácido que é completamente ionizado em solução aquosa. Aqui está relembrando, né, a parte de conceito aí de ácido de base mesmo das teorias, que é dada lá no primeiro ano, quando a gente fala de funções inorgânicas, tá? Então, aqui um ácido, por exemplo, um HCl, né? Em água, ele é completamente ionizado, né? E aí, quando esse ácido ele é completamente ionizado, ele é um ácido forte. É o que ocorre aqui, né?
Você vê que tem a separação aqui do H com Cl, então foi completamente ionizado. Então seria um ácido forte, tá? Aqui, mostra aqui embaixo. A acidez na fase gasosa, tá? Então, a acidez de um composto em fase gasosa, ela pode ser muito diferente da sua acidez em solução. O equilíbrio ácido-base na fase gasosa, ele é determinado somente pela estabilidade relativa do ácido e da base conjugada. Em solução, tem-se também o efeito da solvatação, que é justamente essa separação aqui, né? Que ocorre aqui, e aí a gente tem as moléculas de água envolvendo esses íons. Agora, na fase gasosa, não, a gente fala somente dessa ionização aqui mesmo, tá? Da força, né? Da estabilidade dessa ionização aqui. A medida quantitativa da força de um ácido e uma base, ou seja, um ácido fraco e uma base fraca. Então, um ácido fraco ou uma base fraca é um que não é completamente ionizado, tá? Em solução aquosa, ou seja, em água. A maioria dos ácidos orgânicos e bases orgânicas são fracas. Então, se eu estou falando de um ácido orgânico e de uma base orgânica, no geral, eles são fracos. Então, a gente precisa entender que agora a gente está falando de química orgânica. Eu estou fazendo um resumo aqui dos conceitos, mas a gente vai voltar para a química orgânica. Então, no geral, os ácidos e bases formados pela orgânica são fracos. Então, esse ácido aqui, ele seria fraco, porque eu não teria, né, a ionização completa desse ácido, ok? E aí a gente tem aqui, né, ácido forte versus ácidos fracos. E aí, se a gente for olhar, né, é quando ocorre, a gente tem aqui a concentração, da dissociação, o equilíbrio das concentrações, né, 100%, parcial, 0%. Então, a gente vê questão mesmo da ionização dele, né, que ocorre. Por exemplo, tem esse ácido aqui, aí ionizei, beleza, 100%. Então, eu tenho um ácido forte. Né? Quando eu ionizo parcialmente, né, eu ainda tenho resquícios de ácido aqui, né, ele é parcialmente, né, ele é moderado. Agora, quando eu tenho nada, né, ou quase nada, né, de ionização, aí ele já é considerado um ácido fraco. Então, em química orgânica, falamos em ácido mais forte ou mais fraco, mas na verdade todos são fracos. Né? A gente vai comparar aí. Um é mais forte do que o outro, mas na verdade todos eles são fracos. A gente sabe que, no geral, né, os ácidos mais fortes são aqueles que também estão ligados aos elementos mais eletronegativos, né? Coisa que na orgânica a gente tem uma cadeia carbônica ligada a hidrogênio e tudo mais, então acaba que a gente não tem essa força toda que a gente teria num ácido inorgânico. Ácidos e bases fracas, né? A equação para a ionização de um ácido fraco é a constante da ionização, ou seja, o Ka, para este equilíbrio, que a gente também vai ver em equilíbrio químico, né? A constante da acidez aí, tá? Que é a concentração de H3O+, vezes a concentração, né, do ânion formado sobre a concentração do ácido. E o pKa é o menos log do Ka, tá? Então, quanto maior o pKa, menor é o Ka, ou seja, menos ácido ele é. Então, quanto maior o valor de pKa, mais fraco o ácido é, né? Porque ao contrário, como eu estava falando, né, a gente tem aqui, o pKa ele é menos log de Ka. Então, se eu aumento o pKa, eu diminuo o Ka, que é justamente a constante de acidez. E eu quero que esse Ka seja mais alto, porque quanto maior o Ka, mais ácido, né, o ácido é. Então, quanto maior o valor de Ka, mais forte esse ácido é. Então, o pKa, ele é inversamente, né? Se eu aumento o pKa, eu diminuo a força do ácido. Agora, quando eu aumento o Ka, ele é direto. Se eu aumento o Ka, mais forte o ácido é. Então, quanto mais forte o ácido, mais fraca a sua base conjugada. Quanto mais fraca é a base, mais forte é seu ácido conjugado. Bases estáveis são bases fracas. Então, quanto mais estável é a base, mais forte é o seu ácido conjugado. Estrutura molecular e acidez. Alguns princípios, né? Quanto mais estável for a base conjugada, mais forte é o seu ácido.
quanto maior a deslocalização da carga negativa da base conjugada, mais forte é o ácido. E aí, quais são os fatores que influenciam a relação da estrutura molecular e da acidez? A gente vai falar de alguns fatores, como a eletronegatividade, a hibridização, a força da ligação, o efeito mesomérico, o efeito indutivo e a solvatação. O efeito da eletronegatividade, a gente vai ver que aí, conforme a gente vai aumentando aí a eletronegatividade, questão da eletronegatividade, a gente também vai aumentando aí a força do ácido, como eu estava falando, Se a gente pensa num ácido inorgânico, a gente vai ver que a gente tem elementos eletronegativos e aí a gente vai aumentando a força do ácido, tá? Lembrando que o ácido fluorídrico, ele é considerado até moderado, mas os outros, com cloro, com bromo, eles são ácidos fortes. E aí a estabilidade do ânion, Quanto maior a eletronegatividade desse A, que seria esse elemento que teria a carga negativa, maior a estabilidade do ânion e mais forte é, então, o ácido. Então, a explicação do fato do elemento eletronegativo, ele ser mais forte é por conta da estabilidade do ânion, ok? E aí, mais forte é o ácido, pelo que a gente estava falando aqui, Quanto mais estável for a base, mais forte é o seu ácido conjugado. E quanto mais fraca é a base, mais forte é o seu ácido conjugado. Mesma coisa, que a gente estava comentando aqui na frente, a gente vê lá. O efeito da hibridização do carbono, tá? Então, a gente vai ver aqui que a gente tem uma ligação, apenas ligações sigmas, Aí a gente já tem um pK de 50. Quando eu tenho uma insaturação aqui, hibridização sp2, o pK já deu uma caída, E o pK aqui, 26, quando eu tenho aqui hibridização sp, tá? Então, a gente tem o lance da deslocalização da carga negativa, E aí, se a gente for olhar aqui, o pK 40. Então, a gente vai ver que quanto maior a porcentagem de caráter S do carbono, mais estável é o ânion e mais ácida é a ligação. Aí, o que seria o caráter S, Quando eu tenho uma hibridização sp3, eu tenho 25%, porque eu tenho 3 orbitais P e 1 orbital S, então seria basicamente dividir 100 por 4, Então, eu teria caráter S apenas de 25%, porque os outros 75% estariam com P. Quando eu tenho sp2, eu teria que dividir 100 por 3. Mas mesmo assim, eu não tenho um caráter S tão grande, porque eu tenho, ainda tenho 2 orbitais P. Quando eu tenho sp, eu tenho um caráter S de 50%, porque eu divido, os 100% por 1 orbital S e 1 orbital P. Então, o caráter S, ele aumenta de acordo, que eu vou colocando aí as insaturações, porque aí eu vou ocupando apenas um orbital S e um orbital P. Tá? Então, quanto maior o caráter S, mais estável o ânion e mais ácida a ligação entre o carbono e o hidrogênio. Tá? Então, ácidos alifáticos não saturados, aí no caso, a gente tem alguns ácidos que são alifáticos, ou seja, são abertos, E aí a gente tem um exemplo de ácidos que não são saturados, porque a gente tem essas insaturações. E aí a gente pode ver pelo valor, de 4,88, 4,25, e aí eu vou aumentando, de acordo com o que eu coloco aí, aumento o caráter S. Então, a hibridização sp2 e sp aumenta a acidez devido a maior deslocalização lá da carga com maior caráter S. Efeito do tamanho do átomo e da força da ligação. Então, a gente já viu em relação à eletronegatividade, então quanto maior a gente tiver aí elementos que sejam eletronegativos, a gente tem um maior valor aí de acidez, tá? Percebam que o pK aqui ele vai diminuindo, então quanto menor for o pK, maior é o Ka, que é o contrário, Então mais forte esse ácido é. Aí a gente tem alguns exemplos aí dos calcogênios, tá? Então, pode ver que a gente vai aumentando aí os períodos, A gente também vai aumentando aí, vai diminuindo o pK, então vai aumentando a acidez.
Aí aqui a gente tem os valores de eletronegatividade, que a gente vai ver que a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima, então se eu vou descendo nos meus períodos, eu vou diminuindo aí a eletronegatividade, né? Por isso que esses valores de eletronegatividade estão descendo aqui. Mas aí, no caso aqui, a gente vai ver que diminuí a eletronegatividade, no caso, né? E eu aumentei aí a acidez, tá? Porque eu diminuí o pKa. Mas também tem outras relações, né? Não só com questão da eletronegatividade, tem outras interações e é isso que a gente está vendo aqui, tá? Efeitos eletrônicos de mesomeria. E aí a gente vai ver agora por que às vezes a gente tem, né, eletronegatividades menores e aí a gente tem acidez maior, né? Tem alguns fenômenos para isso, alguns efeitos para isso. O efeito mesomérico, tá? É a mesma coisa que efeito de ressonância, efeito ressonante, que é a atração ou a repulsão desses elétrons à ligação π, tá? Que é a segunda ligação aí. E é característico de compostos insaturados, né? Por conta da ressonância, tem que ser de compostos insaturados. Envolve elétrons da ligação π alternadas ou vizinhas de um par de elétrons isolados. Tá? Está relacionado, então, à ressonância. Quando eu digo que o efeito mesomérico ele é negativo, eu simbolizo com M-, tá? A atração dos elétrons em uma ligação π diminui a densidade eletrônica da cadeia. Então, por exemplo, eu tenho essa ligação, ela pode migrar para cá, tá? E essa ligação dupla pode fazer uma carga negativa aqui no oxigênio. Então, ela vai diminuir a densidade aqui na cadeia e o oxigênio ele vai atrair a carga para ele, né? A carga negativa para ele. E aí eu digo que o efeito mesomérico é menos M. É menos M, né? M menos. Tá? Aí a gente tem alguns grupos que existem átomos mais eletronegativos que o carbono, e aí a tendência em atrair carga para ele, tá? No caso do C-O, C-OH, né? Alguns casos onde a gente pode ver ressonância, C-ON, C-OR, o N na ponta, N-O, porque aí a gente pode fazer, né? A dupla pode migrar para cá e daqui fazer uma carga negativa e também pode vir para cá. Então a gente vai fazendo com que a deslocalização da carga vá para esse elemento mais eletronegativo aí. Né? O efeito mesomérico positivo, M+, né, é a repulsão dos elétrons em uma ligação π, ou seja, ela vai vir para dentro da cadeia, né? Então seria a carga vindo para dentro da cadeia e não indo, né, vai vir para o centro da cadeia. Por exemplo, aqui a gente tem esse par de elétron do nitrogênio, então a gente pode fazer uma dupla aqui, tá? E aí fazer a ressonância, e aí a carga negativa agora está com o carbono. E aí os principais grupos para isso é o NH2, NRH, NR2, OH, tá? O flúor, o cloro, o bromo, o iodo. Então os elementos mais eletronegativos também fazem M+. Tá? São grupos com ligações simples, nas quais existem átomos com pares de elétrons livres, capazes aí de fazer essa ligação aí dupla, e aí percebam que se eu faço essa dupla, eu fico com uma carga positiva aqui. Os efeitos negativos são denominados de elétron atraente e os positivos de elétron repelente. O efeito indutivo. O efeito indutivo ele é a atração ou repulsão de elétrons em uma ligação sigma, simples, tá? Tem relação com a eletronegatividade. Então, o efeito indutivo negativo, I-, é a atração de elétrons em uma ligação sigma, tá? Diminui a densidade eletrônica da cadeia. Os principais átomos que diminuem a densidade da cadeia, né? Eles estão em ordem aí de acordo com a eletronegatividade, tá? Então, o flúor é maior que o cloro, que é maior que o bromo, que é maior que o iodo, que é maior do que o oxigênio com radical, que é maior que o NH2, tá? Então, os principais grupos que promovem esse efeito indutivo negativo são os halogênios. O efeito indutivo positivo, o I+, tá? A repulsão de elétrons em uma ligação sigma aumenta a densidade da cadeia. Então, os principais átomos e grupos que promovem esse efeito nas moléculas, tá? São em ordem crescente de intensidade. Então, a gente tem o NR maior que o oxigênio, que é maior que o CR3, CR2H, CRH2, CH3.
Então, os principais grupos que promovem esse efeito positivo são os grupos alquilos. No geral, quando a gente tem um doador de elétrons, a gente tem um efeito positivo e mais, e um retirador de elétrons e menos. O que é retirador de elétrons, doador de elétrons? Retirador de elétrons, ele atrai a nuvem eletrônica para ele, né? Então, se ele é mais eletronegativo, ele vai ser retirador de elétrons, né? E se ele é menos eletronegativo, vamos dizer assim, né? Ele doa aquele elétron. Então, ele é efeito indutivo positivo. Então, a intensidade do efeito indutivo diminui ao longo da cadeia, à medida que aumenta a distância do átomo que a provoca. Então, grupo I- e M- aumentam a acidez do composto, grupos I+, e M+, aumentam a basicidade do composto. Então, aí você vai classificar como I+, I+, M-, ou M-, e aí você vai ver se aquele composto é mais ácido ou mais básico. Tá? Exemplo, né? Eu tenho um certo Ka, ácido fórmico, né? Eu tenho o ácido acético. Então, um ácido carboxílico ele é mais ácido do que um álcool, por dois motivos, tá? Aí, vamos lá. Aqui eu tenho um ácido com um carbono só. Aqui eu tenho um ácido com 2 carbonos. E aqui eu tenho um ácido, né, que eu tenho um cloro e 2 carbonos. Percebam que aqui eu tenho um Ka pequeno, né? Relativamente pequeno. Aqui eu tenho um Ka também, né? Só que aqui eu tenho um Ka pequeno também, né? E aí todos estão na base de 5, né? Na base de 5. E aí a gente vai comparar sempre os valores de Ka. Então, quanto maior o valor de Ka, né, mais forte o ácido é. Então, o ácido carboxílico é mais ácido do que o álcool por dois motivos. O efeito indutivo retirador de elétrons do grupo carbonílico. O efeito de ressonância estabiliza um ânion carboxilato pela deslocalização da sua carga. Quando o I-, tá? Efeito indutivo retirador de elétrons. Como eu falei, se eu tenho um eletronegativo, né, eu retiro elétrons. E aí ele faz o quê? Quando eu tenho I-, ele aumenta a acidez do composto. E aí a gente consegue ver isso aqui, ó. Né, esse 155 aqui, né, em relação ao 18 e ao 1. Então, vocês vão ver que se eu aumento o grupo retirador de elétrons, né, eu faço com que essa acidez aumente. É isso que a gente está vendo aqui. Mesma coisa num álcool. Né? Aqui a gente não tem um álcool, mas aqui comparando, né, eu teria um efeito retirador de elétrons do grupo da carbonila, desse aqui, maior, ok? Por conta da C-O, OH. E o efeito de ressonância também, onde a gente pode, né, mexer aí com uma dupla ligação do oxigênio. Tá? Aqui a gente vai ver efeito indutivo. Então, eu tenho um CH3, né? Eu tenho um ácido aqui, ácido acético. E aqui eu tenho um ácido, só que eu tenho flúor aqui. E aí, quando eu coloco esse flúor aqui, o pKa diminui, ou seja, ele é mais ácido por conta do grupo retirador de elétrons. Então, aí a gente precisa entender que aqui o efeito indutivo, né, ele é I-, ele é retirador de elétrons, então ele aumenta a acidez do composto. O efeito indutivo, ele é diretamente proporcional à sua distância também, tá? Então, vamos lá. Aqui eu não tinha, então eu tenho um pKa de 4,8, eu coloquei aqui mais distante, né, 4,5, aproximei aqui da carbonila 4,1. Quando eu coloco no carbono mais próximo da carbonila aqui, né, eu diminuo o pKa, ou seja, eu aumento o Ka. Então, ele também é proporcional à distância. O efeito indutivo é aditivo, isso é, ele aumenta com o aumento de átomos retiradores de elétrons, então, quanto mais grupos retiradores de elétron eu colocar, mais ácido é o composto. Então, ele vai aumentando de acordo com que eu vou aumentando aí os grupos. Né? Percebam que aqui eu só tinha colocado 1, né? Aí aqui eu coloquei 2, aqui eu já coloquei 3, então eu diminuí o pKa, ou seja, consequentemente, eu aumentei o Ka. A acidez dos ácidos carboxílicos, dos fenóis e álcools.
né? Os ácidos carboxílicos, eles são ácidos orgânicos mais conhecidos. Esta classe de compostos contém o grupo COOH, tá? Apresenta uma acidez maior do que os álcools. Por conta lá, a gente vai ver que a gente já viu, né? Do efeito de ressonância, do efeito mesomérico, por conta do efeito indutivo maior. Então, por isso, eles são mais ácidos. São menos ácidos que os ácidos carboxílicos, né, os álcools. Um fato que pode ser a ausência da estabilização da ressonância, porque a gente tem um H, no ácido a gente já tem um C-O, então a gente pode estabilizar ali pelo efeito mesomérico também, né? Então, no ânion alcóxido, por exemplo, não existe deslocalização da carga negativa da base, né? Então, é um dos efeitos dos álcools serem menos ácidos. Por outro lado, os fenóis são mais ácidos que os álcools, devido às estruturas de ressonância que a gente pode ter, né? Porque aí a ressonância ela pode migrar aqui na cadeia. Então, essa deslocalização da carga negativa pode fazer com que faz com que a acidez aumente. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, a C-O, que pode migrar daqui, e aí vai migrando e vai ocorrendo essa deslocalização. Aí a gente tem alguns compostos, e aí percebam que, ó, quanto maior o grupo, conforme eu vou colocando o grupo, né, aqui eu tinha só um álcool, né, eu tinha um álcool aqui eu tenho um fenol, então já diminuí o pK, aumentei o Ka, por conta da ressonância do fenol, e quando eu coloco um grupo aqui, né, COH, que é do ácido carboxílico, e aí eu aumento ainda mais por conta da possibilidade de ressonância ser ainda maior, né? Então, da deslocalização da carga. Então, diminui o pK, aumenta o Ka. Então, álcools, fenóis e ácidos carboxílicos, a gente consegue ver essa diferença aqui. Efeito dos substituintes, tá? Na acidez e basicidade. Nos fenóis, por exemplo, a presença de grupos no anel aromático pode aumentar ou diminuir a acidez. Aí vai depender do grupo que você vai substituir. Quando eu falo que o efeito eletrônico positivo, né? Quando eu coloco o X e ocorre um efeito eletrônico positivo, ou seja, você tem um grupo doador de elétrons, diminui a acidez. E aí entra em orto, tá? Que é quando é um do lado do outro, ok? E para, tá? E aí você tem a chance de entrar orto ou para, que aí é um de frente pro outro. Agora, quando o efeito eletrônico negativo, né, ele deslocaliza a carga negativa para ele, né? Aí a gente aumenta a acidez. E aí, na verdade, não tá aqui principalmente em orto e para, mas não é em meta, tá? Aí a gente vai ver, vou corrigir aqui depois. A gente consegue ver aqui, por exemplo, o NO2, tá? O NO2, aí você vê que ele entrou aqui em orto, em meta, em para, tá? O NO2, ele vai ser um grupo retirador de elétron, tá? Só que aqui, e aqui a gente tem o CH3, ok? E aí a gente vê que, ó, efeito eletrônico positivo, né? Ele é um doador de elétron. Então, ele diminuiu a acidez, tá? Então, ele entrou em orto e para e diminuiu a acidez. Então, eu não quero pK. Agora, o NO2, né? Aí a gente vai precisar olhar o efeito, porque tem grupos que são doadores de elétrons por um e retiradores de elétron por outro efeito. Então, a gente precisa olhar o efeito, né? Se é ressonância, se é mesomérico, a gente precisa analisar. E aí a gente vai ver. Só que aqui no NO2 você vai ver que as acidez são parecidas, né? Então, os halogênios são exceções, pois eles podem fazer efeito indutivo negativo e mesomérico positivo. Né? É o caso que eu estava falando, né? De ser o contrário. Os halogênios, eles aumentam a acidez do fenol. Então, se eu colocasse um halogênio aqui, eu iria aumentar a acidez, tá? Então, a gente tem a preferência de uns em meta e de outros em orto e para. Os ácidos carboxílicos. Quanto maior a cadeia de carbonos, menor é a acidez, tá? Então, se eu aumento aqui a parte lá apolar da cadeia, eu vou diminuir a acidez. Então, maior é o pK aqui de cadeias menores.
e maior é o pKa de cadeias maiores. Aí aqui tem umas tabelinhas, né, que mostra isso. A presença de grupos que promovem efeito indutivo negativo aumenta a acidez. Então, quanto maior o número de grupos, né, que aumentam a acidez, ou seja, que promovem esse efeito indutivo, e quanto menor a distância, maior é a acidez, aquilo que a gente já estava falando, né? Aí aqui mostra também alguns ácidos alifáticos saturados, né, aumentando a cadeia, e aí o que vai acontecendo com o valor de pKa aí. Tá? Então, o efeito I+, causado por cada substituinte alquila, diminui a acidez. Então, eu vou aumentando o pKa, então eu vou diminuindo a acidez. Tá? Então, esses valores aqui que a gente está tendo é de pKa. Então, o efeito do substituinte ele é mais eficiente quanto mais perto do centro ele tiver. Então, se eu colocar um substituinte mais próximo aqui desse grupo funcional, né, maior vai ser a acidez do que se eu colocar aqui no primeiro carbono ou no segundo. Aí, quando a gente tem ácidos dicarboxílicos, né, a gente pode ver que a gente aumenta também a acidez. Eu diminui bastante o valor de pKa. E aí, eu vou aumentando a acidez. Ok, aí tem os exemplos. Tem a questão também da distância, né, ambos esses daqui estão cis, esses daqui estão trans. Aí a gente vai ver depois isso, questão da isomeria. Tá? Nos aromáticos, né, a gente vai ver que a gente tem um pKa menor, então o ácido é mais forte, até por conta da deslocalização da carga. Tá? Substituintes doadores de elétrons por efeito indutivo I+, aí a gente vai ver que a gente tem um aumento do pKa, foi o que eu já estava falando. Substituintes atraentes de elétrons, ou seja, I-, né, eles atraem o elétron para si, né, ou no caso do NO2, aí ele tem um pKa menor, ou seja, mais ácido, né, quanto mais a deslocalização para ele trazer a deslocalização para ele retira elétrons, e aí a gente vê que ele mais ácido aquele ácido é. Tá? Aí tem a comparação, orto e para, o efeito da distância, né, também, questão da distância, do efeito e menos, e aí a gente vê isso na tabela aqui, né, a gente vê quanto mais distante for, menos ácido ele é. Então, só que é importante mencionar que não existe ressonância direta, tá? Então, a gente teria que ir fazendo a deslocalização até... Aí, aqui, comparar o efeito de ressonância, né, entre um ácido e um álcool, por exemplo. Então, não é a mesma coisa, né? Você vê que aqui no ácido a gente consegue deslocalizar a carga, no álcool não. Então, o ácido ele é mais forte, né? Por isso tem o pK bem menor. Entre o fenol e o ciclohexanol, aí a mesma coisa, né? A diferença aí de pK devido à deslocalização do efeito de ressonância, da deslocalização da carga. Ok? Hidrogênios alfa-carbonílicos. O que é um hidrogênio alfa, tá? Uma característica dos compostos é a acidez dos hidrogênios em alfa, ok? Quando eu tenho esse hidrogênio alfa. Hidrogênios alfa são extraordinariamente acídicos, tá? Eles estão perto aí dessa carbonila aí. Hidrogênios beta, eles não são acídicos, tá? O pKa da 2,4 pentanodiona deve ser maior ou menor que o da acetona, né? Se eu pensar, eu tenho duas carbonilas e uma carbonila só, né? Aí eu precisaria pensar em questão de quando eu coloco um grupo ali, um C-O, minha acidez é maior ou menor, né? Quando eu aumento as possibilidades de ressonância, eu faço o que com a minha acidez? Eu aumento, né? As amidas e as imidas, tá? A amida, eu tenho C-O-N, então eu tenho o amida, tá? E percebam que quanto maior a questão da deslocalização da carga, aumenta a acidez, né?
E aí a gente aqui tem os exemplos, né, alguns outros exemplos de cadeia de compostos carbônicos, onde a gente tem diminuição aí do pKa devido à quantidade de aromáticos que eu vou colocando. Aí eu vou aumentando a questão da ressonância. Agora a gente vai falar da basicidade das aminas. A basicidade ela é diretamente proporcional ao efeito I+. Então, as aminas são as substâncias orgânicas de maior caráter básico, tá? A base de Lewis. E a gente tem a ordem decrescente da força básica, ou seja, a secundária ela é mais forte que a primária, né? Que é a amina, que é a amônia, que é a terciária e que é a aromática. Então, conforme a gente aumenta a cadeia carbônica, a gente também aumenta a alcalinidade, ou seja, a basicidade. Né? Aí a gente tem a mesma ordem decrescente de basicidade aqui. Quanto maior o valor de Kb, mais forte é a base, e quanto menor o pKb, né, menos básica é. Então, as aminas secundárias, elas possuem 2 grupos alquilas doadores de elétrons, tá? Portanto, ela é a mais básica que as primárias. Né? E aí, se a gente fosse por essa mesma lógica, esperaria-se, né, que a terciária também fosse mais básica que as primárias. Só que a presença desses grupos alquilas, né, porque eu teria a substituição desses 2 hidrogênios aqui também por grupos alquilas, faria um impedimento estérico, né, e aí dificultaria a aproximação do cátion. Já as aminas aromáticas, elas são menos básicas do que a amônia, porque o par de elétrons não ligantes do nitrogênio, que é o que acontece aqui, tá? Ele pode se deslocalizar e aí fazer aquele efeito de ressonância, né, que a gente vê, tornando menos disponível para se ligar o H+, né, que aí vai migrando, esse par de elétrons pode vir para cá, essa dupla para cá, e aí fazer aquele efeito de ressonância. E aí, exemplo, né, a presença de ligações π próximas ao nitrogênio diminui a basicidade. Então, quando eu coloco aqui uma dupla ligação, eu diminuo a basicidade. Geralmente, as bases inorgânicas, elas são mais fortes do que as orgânicas. E as amidas possuem caráter anfórico, ou seja, são bases muito fracas. Fatores que influenciam na acidez e na basicidade dos compostos orgânicos. Se eu aumento a cadeia carbônica, eu diminuo a acidez e aumento a basicidade. A presença de radicais eletronegativos aumenta a acidez e diminui a basicidade. Quando eu tenho a presença de um núcleo aromático, tá, eu aumento a acidez e diminuo a basicidade. Aí, devido a isso, né, que a gente tem aí as aminas aromáticas menos básicas. Ok? E aí tem alguns exercícios, vou deixar